Hoje, antes da mensagem, antes da pregação, eu queria fazer um pequeno ensino. Eu queria fazer um ensino e logo em seguida eu vou trazer uma palavra de Deus. Acho que a última vez que eu preguei na igreja foi dia 1º de agosto. Foi dia 1º de agosto. Então, vou ver se eu ainda sei pregar. Eu queria falar 5 coisas que a igreja precisa aprender e a igreja precisa fazer, especialmente você que está chegando. Mas primeiro eu queria falar 3 coisas sobre Deus. Que Deus é uma pessoa que Ele faz as coisas de uma forma proposital, Ele faz com propósito. Segundo, Ele é uma pessoa intencional e Ele é uma pessoa proporcional. Vou te explicar o que significa. Deus é proposital, o que significa que tudo que Ele faz tem um objetivo definido. Ele não faz nada por acaso. Deus é intencional, significa que Ele não age sem um alvo específico. Ele sempre diz, eu anuncio o fim desde o começo. Deus diz, eu vou chegar aqui. Aí Ele começa a trabalhar. Mas a primeira coisa que Ele estabeleceu foi o alvo. Ele é uma pessoa intencional. Ele sabe onde vai chegar. Ele determina alvos. E Deus também é uma pessoa proporcional. Em outras palavras, Ele responde de acordo com a medida exata que foi investida. É sempre assim. Um exemplo, por exemplo, ele diz, quem semeia muito, colhe muito. É proporcional. Quem semeia pouco, colhe pouco. É proporcional. Quem semeia nada, não colhe nada. Porque Deus é um Deus proporcional. Eu falei essas 3 coisas para dizer que na vida cristã, muitas coisas certas são feitas. Como vir à igreja, dar o dízimo, que são as coisas que eu vou falar agora, a leitura da Bíblia, as ofertas, a adoração coletiva. Muitas coisas são feitas, coisas boas, mas elas são feitas sem propósito, sem intenção e sem proporção. Isso anula, isso faz com que as coisas ficam anuladas no mundo espiritual. Você ora, mas não ora o suficiente, na proporção que você precisava. Você faz as coisas, mas não faz com um propósito, você não tem um alvo. E aí você não atinge o objetivo, às vezes você fica décadas fazendo aquelas coisas sem atingir o alvo, porque você não está agindo como Deus. Você não está sendo proposital, você não está sendo intencional e você não está sendo proporcional. Então, você tem que fazer as coisas de forma suficiente. Por exemplo, às vezes você lê a Bíblia, mas não lê o suficiente para compreender. Você nunca atinge o objetivo. Deixa eu te dar um exemplo errado que a minha tia fazia. Eu não sei se ela ainda faz isso hoje, mas eu me lembro, eu era criança, e ela tinha uma Bíblia num baú. Eu me lembro ela abrindo o baú, ela pegava a Bíblia em qualquer momento do dia. Ela abria assim, em qualquer lugar, pegava um versículo e lia. Um versículo. Aí ela fechava a Bíblia, botava no baú e ia fazer suas coisas. Daqui a pouco ela voltava de novo no baú, abria a Bíblia. Isso é mágica. Isso não é leitura da Bíblia, isso parece mais superstição do que leitura da Bíblia. Então, você pensa que está lendo a Bíblia, mas na verdade você não está. Você não está fazendo com intenção, com proporção. Você não está fazendo com o alvo específico. Então, essas coisas básicas que eu vou falar, elas precisam ser tratadas propositalmente. A oração tem que ser proposital, você tem que ter um alvo. A leitura da Bíblia, você tem que ter um alvo. A fidelidade ao culto, tem gente que acha que não existe essa questão, mas você tem que ter um alvo. Os dízimos e as ofertas, você tem que ter um alvo, você tem que ter um propósito, você tem que ser intencional. E a adoração coletiva, a adoração no culto, você tem que ter um objetivo. Então, deixa eu dizer para você que o céu, ele conta as coisas. Mais 5 minutos eu termino o meu estudo para entrar na palavra. O céu, ele conta. As pessoas não têm essa ideia de que o céu conta. Eu quero te dar um exemplo que o céu conta no livro de Daniel, no capítulo 5, verso 26. Não sei se você lembra daquela situação em que o rei Belsazar estava dando um banquete. De repente ele viu uma mão escrevendo na parede. O rei quase desmaiou, mas a mão era a mão de Deus escrevendo na parede do palácio. O rei via a mão escrever. E aqui em Daniel 5, 26, fala o que a mão estava escrevendo. E aqui está, esta é a interpretação daquilo. A mão escreveu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Mene
Contou Deus o teu reino e o acabou. O céu conta. Leu a Bíblia, mas quantos capítulos? Leu a Bíblia, mas quantas vezes? Ele ora, mas quantos minutos? 2 minutos. Ele dá o dízimo, mas quanto é? Ele dá 1 domingo e 3 sem dar. O céu está contando e você não está sabendo. Deus é proporcional. Então, Deus contou o reino de Belsazar, Tekel. Pesado foste na balança e achado em falta. Se pesou na balança é porque tinha alguma coisa para pesar, mas não deu a medida. Entendeu o que eu falei? Você pode estar colocando as orações ali. Deus vai pesar, tem oração, mas não tem o suficiente para quebrar e ser respondido. Entendeu? Porque você não é proporcional, você não é intencional. Você tem que ter um alvo para você poder romper. É possível fazer todas as coisas na vida cristã sem romper. É isso que as pessoas vivem a vida cristã inteira, fazendo as coisas certas. Orar, vir à igreja, dar o dízimo, dar ofertas. Canta um dia no culto, outro dia não canta, outro dia fica só olhando as pessoas cantarem, porque ela não tem um propósito na adoração. A vida cristã não flui, você faz as coisas certas, mas por você não fazer na proporção que vai romper no mundo espiritual. Então eu quero falar primeiro sobre a oração. Eu quero perguntar, você tem um alvo de oração? Um dia eu perguntei para o irmão, já vários anos atrás, mais de 12 anos atrás, para ele medir o tempo de oração dele, porque ele nunca tinha medido. Eu falei, eu quero desafiar você nessa semana a medir o seu tempo de oração. Ele falou, pastor, eu não consegui orar mais de 2 minutos. 2 minutos eu falei tudo que eu sabia, eu falei tudo que eu podia, depois não tinha mais nada para falar, e ficou por aí. A maioria das pessoas tem essa experiência. Você não tem alvo de oração, você nunca cresceu na oração. Você repete as mesmas coisas todos os dias, as orações são... Eu queria que você olhasse o que você fala na oração. Foi o mesmo que você falou ontem. E se você for orar amanhã, você vai ver que é o mesmo que você falou antes de ontem. E é o mesmo que você falou semana passada. Se você for honesto, é o mesmo que você vem falando nos últimos anos. E se você perguntar para Deus, o que você está achando? E Deus, olha, eu estou meio cansado disso aí. Isso aí é a mesma coisa, não tem revelação na oração, não tem crescimento na oração. Isso é, você está fazendo uma coisa certa, mas você não está atingindo o alvo. Primeira coisa, você tem que determinar um alvo de oração. Eu tenho um alvo de oração, é um alvo anual, é um alvo mensal, é um alvo semanal, é um alvo diário. Quando você estabelece o alvo, Deus começa a ensinar você a orar, o Espírito Santo começa a ensinar. E você nunca deve orar sem a Bíblia, porque quem te ensina a orar é a Bíblia. E se você lê pouco demais a Bíblia, então você não vai orar. Então, uma das coisas que mata a oração é a falta de leitura da Bíblia. Porque nós oramos a palavra de Deus, não é os sentimentos. Olha, se você está acostumado a só chorar e só falar dos seus sentimentos para Deus, primeiro sabe de uma coisa, Ele já sabe dos sentimentos. Deus, Ele quer que você traga a palavra dEle perante Ele. Mas se você não conhece a palavra, se você não lê a palavra, a sua oração já ficou prejudicada. Então as coisas que andam mais juntas é a leitura da Bíblia e a palavra. Quando eu falo de leitura da Bíblia, eu estou na verdade falando da sua oração. Porque, por exemplo, eu tenho o alvo de ler a Bíblia todos os anos, a Bíblia toda. E por falar na leitura da Bíblia, antes de falar da leitura da Bíblia, deixa eu terminar sobre a oração. Um homem que era intencional, era proposital e era proporcional na oração, era o profeta Daniel. O que a Bíblia diz? Que ele orava 3 vezes ao dia. Deixa eu dizer uma coisa para você. 3 vezes ao dia. Sabe quantas vezes por semana? 21. Sabe quantas vezes por mês? A pessoa que ora 3 vezes ao dia, num mês, ele ora 630 vezes por mês. Sabe quantas vezes por ano ele ora? Se ele ora 3 vezes por dia, 7.560 vezes. Eu estou falando do propósito do profeta Daniel. Ele orava 7.560 vezes por ano, 3 vezes ao dia, 7 dias por semana. Isso é propósito, isso é proporção. Quando Deus olha para você, Ele vê a sua medida de oração. Você é o cara meio minuto de oração, você é os 5 minutos. Esse aqui é 20 minutos. Essa mulher aqui, ela é meia hora de oração. Sempre que ela vem na minha presença, ela fica meia hora. Você não sabe, mas o céu está medindo. O céu está medindo. Ela ora meia hora porque ela tem um propósito. Ela colocou o propósito de oração. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Eu quero ajudar você a não fazer as coisas certas e ficar anulado. Eu quero ajudar você a atingir o objetivo. Então, se Daniel tinha essa oração 3 vezes por dia, você tem que estabelecer o seu alvo de oração. Não é o pastor que estabelece.
Você tem que orar a Deus e dizer quanto tempo por dia você quer que eu ore. Qual é o alvo de oração que eu devo atingir? É 2 horas por semana? Qual é o alvo de oração que eu tenho que atingir por mês? São 10 horas de oração por mês? Eu tenho que marcar esse tempo, eu tenho que ter um alvo, eu tenho que ser proposital, eu tenho que ser proporcional, porque Deus responde à medida proporcional do meu investimento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu falar sobre a leitura da Bíblia. Qual o seu alvo de ler a Bíblia? Aliás, tem gente que nunca colocou esse alvo. E aqui eu estou feliz porque, deixa eu testemunhar algo aqui. Na pesquisa que eu fiz essa semana, que vários irmãos, a igreja tem bastante gente, mas somente, até agora, somente 27 pessoas responderam. Mas deixa eu falar para você, dessas 27 pessoas que responderam, mais de 8 pessoas já leram a Bíblia 8 vezes. Toda. Ó, dessas 27 pessoas, são 27 só. Quase 30% aqui, tá? 10 pessoas já leram a Bíblia, 6 pessoas já leram a Bíblia 10 vezes. Nessa igreja, a Bíblia toda, 10 vezes. Eu não estou contando as pessoas que já leram a Bíblia 3 vezes, já leram o Novo Testamento 3 vezes, de 3 vezes para baixo eu não estou contando. Deixa eu dizer aqui, vários irmãos aqui estão lendo a palavra de Deus há vários anos. Eu fico feliz de falar dos adolescentes aqui. A Milene e a mãe dela tiraram um propósito de ler a Bíblia em 100 dias, foi isso? A Bíblia toda. Foi uma vez? Leram a Bíblia toda em 100 dias. Esse é um propósito que você pode fazer. Eu fico feliz de saber que o Nicolas já leu o Novo Testamento 5 vezes. Ele está lendo a Bíblia toda agora, está lendo o Velho Testamento. Vários adolescentes e crianças aqui já têm lido a palavra de Deus, mas você tem que estabelecer um alvo, um propósito. Faça com propósito. Então, é interessante que você pode pensar que o céu, ele não está assim preocupado com quantidade, mas deixa eu ler Atos capítulo 10 para você. Atos capítulo 10 fala 2 coisas. No versículo 4, quando o anjo apareceu a Cornélio, e Cornélio não era uma pessoa convertida, ele era convertido de coração, mas sem saber, né? Fitando os olhos nele, o anjo disse, Cornélio perguntou, o que é, Senhor? E o anjo respondeu, as tuas orações e as tuas ofertas têm subido para a memória diante de Deus. Eu queria que você soubesse. E quando você está ajoelhado, orando ao Senhor, tem um anjo marcando. Tem um anjo vendo você tirar aquele momento para estar com Deus. Deixa eu falar qual é o momento da oração que eu estou falando aqui. Não é pintando a parede e orando. Não é limpando a casa e orando. Esse momento você está dividindo Deus com a vassoura. Ou você está dividindo Deus com a brocha. E não quero dizer que Deus não ouve essa oração. Você está dirigindo Deus com o volante do carro. Deus ouve todas as orações. Deixa eu te falar. Deus ouviu a oração de um homem no ventre de uma baleia, no fundo do mar. Deus ouve a oração onde você estiver. Mas não é a oração que eu estou falando. Eu estou falando da oração no modelo de Mateus 6, onde Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. A oração que faz você crescer não é a oração da pintura. Não é a oração da limpeza da casa, é a oração que você se separa para Deus. É nessa oração que você começa a crescer por causa da privacidade, da intimidade, e o céu começa a contar o tempo que você tirou. Eu não vou pintar nada agora, eu não vou limpar nada agora, eu não vou fazer nada agora, não vou dirigir meu carro, eu vou buscar a face do Senhor. Isso é propósito. Entenderam? Isso é propósito. Então eu quero dizer para você, faça o propósito da oração, faça o propósito da leitura da Bíblia. Outro propósito que você precisa fazer é da fidelidade ao culto. O culto oficial que a igreja cristã, não estou falando a nossa igreja, eu estou falando desde a igreja primitiva. O apóstolo Pedro e os apóstolos, eles se reuniam no domingo. Jesus se ressuscitou no domingo de manhã, e a igreja cristã começou a se reunir no domingo. 8 dias depois, Jesus aparece no meio deles. Jesus começou a se manifestar no domingo. Paulo falou para no primeiro dia da semana as pessoas tirarem a oferta. A igreja cristã começou a celebrar a presença de Deus no domingo. O domingo é o dia oficial de nós servirmos a Deus. O domingo é chamado o dia do Senhor, Apocalipse 1 e 10. O apóstolo João estava na ilha de Patmos, e quando o anjo desceu e começou a mostrar a revelação do Apocalipse, ele diz, eu estava em uma visão no dia do Senhor.
Porque na mentalidade dos apóstolos, o primeiro dia da semana não era nosso, era do Senhor. Alguém diz, não, foi o Constantino, lá pelo ano 300 e pouco, que oficializou o domingo como dia. Não, senhor, não foi Constantino, não. O apóstolo João estava no primeiro século, o último apóstolo a morrer, ele já chamava o domingo de o dia do Senhor. Então não foi o imperador que estabeleceu esse dia, foi Jesus que começou a aparecer para os apóstolos. Então você precisa colocar no coração um propósito. Quantos cultos oficiais tem no mês? São 4. Eu não vou faltar 3 e participar de um. Eu não vou vir 1 e faltar 2. Muitos crentes, até antigos, não têm esse propósito. Porque você não tem um propósito de ser fiel à casa de Deus. As coisas não rompem. É incrível que Deus não pode romper certas coisas, porque não atingiu a medida. Em relação ao culto, eu quero dar um versículo para você. Apocalipse capítulo 11, versículo 1. Diz assim: foi-me dada uma vara de medir. Olha só, o céu está sempre medindo. E foi-me dito: levanta-te, mede o santuário de Deus, mede o altar e os que nele adoram. Incrível. O céu está sempre contando quantas pessoas vêm ao culto. Hoje, os anjos estão dando um repórter no céu das pessoas que vieram ao culto. Irmãos, isso aqui é fundamental. Quem sabe que às vezes a gente quer servir a Deus do nosso jeito? O meu jeito é esse, se Deus quiser é assim. Se Ele não quiser é problema dele, mas eu posso fazer. Tem um versículo em Levítico que quando as pessoas iam oferecer o sacrifício, Deus disse assim: ofereça o sacrifício de uma forma que você seja aceito. Não ofereça de qualquer jeito, porque você está oferecendo ao Senhor. Em relação ao culto, faça o propósito de você ser fiel. Os dízimos e as ofertas. Deixa eu dizer para você, a palavra dízimo, ela quer dizer 10%. Por exemplo, 10% de $100 é $10. $9 não é dízimo, porque não atingiu os 10, entendeu? A palavra dízimo quer dizer 10. Então, se eu tinha que dar 10, eu só dei 9, eu não dei o dízimo. O dízimo é 10%. O que abaixar disso é oferta. Tem muita gente que dá oferta pensando que está dando dízimo. Não, eu entendo que às vezes você pode não ter fé para dar o dízimo. O que é? Dízimo é fé. 10% do meu salário não é meu, ele é do Senhor. Eu não discuto, eu não pergunto, eu não faço conta com ele, eu entrego para Deus. Essa é a minha fé. Por falar em fé, eu queria falar algo que não deveria acontecer, mas acontece no meio da igreja, que é o crente que tem a fé na raspadinha. Um dia desses eu vi no Facebook uma pessoa cristã que colocou a foto das raspadinhas que ele tinha comprado, porque a fé dele não está no Deus que provê. A fé dele está nessa possibilidade que o governo do estado oferece de pegar o dinheiro do povo, que isso para mim é uma desonestidade legal, onde se pega o dinheiro das pessoas, que o governo vai ficar com a maior parte dele, e uma pequena partezinha sai distribuindo como que para excitar essa ganância das pessoas. Eu fico tão penalizado quando eu chego na gas station e uma senhora velhinha na minha frente está pedindo: me dá uma daquele, filho, me dá 3 daquele, me dá 3 daquele. E eu fico: Jesus, olha o espírito aqui, onde a pessoa está colocando a fé. Se você é um crente que compra raspadinha, deixa eu dizer para você, diz para o Senhor: eu me arrependo, a minha fé não pode estar aqui. Jogos de azar. A minha fé tem que estar no Deus que me sustenta. Alguém tem coragem nessa manhã de dizer graças a Deus? Alguém tem coragem de dizer amém nessa manhã? Numa conferência, quando o poder está caindo, a gente, mas na hora que a gente precisa ensinar algo assim, que é muito básico. Então deixa eu dizer para você, ofertas. Deixa eu te falar sobre ofertas. Eu muitas vezes fiquei envergonhado de estar sentado no banco e no momento das ofertas eu não tinha oferta para dar, porque eu não planejava dar oferta. Sabe quando você passa a sacola da oferta e você, não tem, ou só tem $1, você só dá um,
não é porque você só quer dar um, é porque você só tinha um na hora. Você está entendendo? Então, muitas vezes eu passei por isso. Até o dia que eu tomei um propósito. É o que eu estou falando. Eu falei, eu não vou mais ser surpreendido na hora da oferta. Eu vou planejar a minha oferta. Irmãos, é isso que eu estou falando nessa manhã. É quando você faz as coisas com propósito, com proporção e com intenção. Entendeu? Então é o seguinte, quando eu tiro os meus dízimos, eu já tiro a minha oferta. Eu já tiro a minha oferta. Você quer falar? Não? Então, querido, isso é ser intencional. Eu não sou surpreendido pelas ofertas. Eu dou as mesmas ofertas. E às vezes Deus fala comigo, está na hora de aumentar. Então vamos aumentar um pouquinho aqui. O dízimo está ali, o dízimo não se discute. É uma fidelidade, é um compromisso. Mas as ofertas é algo que você propõe no coração. É você e Deus. E aí você é quem determina, mas você tem que ter um propósito com isso. A última coisa que eu quero falar com você nessa manhã é: você não pode deixar de ser intencional, proposital, na adoração no culto. Quando a gente reúne, irmãos, a gente começa cantando, porque é o louvor que quebra as barreiras. Eu quero ler algo para você no livro de Apocalipse. Eu vou convidar você para abrir, por favor, o capítulo 5 de Apocalipse. Você vê o céu adorando. Eu estou falando de adoração agora. Você precisa ser intencional na adoração, proposital. E deixa eu dizer algo para a igreja aqui, rapidamente. Bater palmas é uma forma de adorar, tá? Mas a forma bíblica de adorar é sempre abrir a boca. Deus sempre enfatizou que a adoração é o som da sua voz que Ele quer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Instrumentos musicais são secundários na Bíblia. Instrumentos musicais são sempre secundários. Deus nunca planejou substituir a voz do ser humano pelo som de instrumentos musicais. E quando os instrumentos musicais superam a voz, eles estão quebrando o princípio da adoração. Apocalipse no capítulo 5, você vai ver do versículo 8 em diante. Eu quero enfatizar todas as vezes que aparece a palavra dizendo, falando, porque a adoração é algo que sai da sua boca. O versículo 8 de Apocalipse 5, tomou o livro e os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Uma das formas de adoração é se ajoelhar, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Verso 9, e cantavam, presta atenção, e cantavam. Deixa eu dizer para você, quando você está na igreja e as pessoas estão cantando, você não pode ficar só olhando. Você tem que abrir a sua boca e cantar, porque aquele momento é um momento de adoração corporativa. E cantava um novo cântico, dizendo: digno é o Cordeiro de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, povo e nação, e para o nosso Deus fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Presta atenção, versículo 11. E olhei e ouvi a voz. Não tem palmas nessa adoração, mas eu ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. É incrível que em nenhum lugar da Bíblia você vê os anjos batendo palmas. Eu não estou dizendo que é errado, porque o Salmo 42 diz assim: batei palmas e adorai ao Senhor. Mas deixa eu dizer para você, você não pode substituir o som da sua voz pelas palmas. É como se você tivesse preguiça de dar o som da sua voz ao Senhor, e aí você bate as mãos e na sua boca não sai a adoração que você precisa dar. Mas no versículo 11, ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes, e o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares. Verso 12, com grande voz diziam, adoração é o som da voz, e com grande voz diziam, digno é o Cordeiro. Alguma palavra tem que sair da sua boca. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. Você tem que falar alguma coisa quando está na presença de Deus. E o versículo 13 diz: ouvi toda criatura que está no céu e na terra, toda criatura, e debaixo da terra e do mar, e todas as coisas que neles harem, dizerem.
ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eles diziam. E o último versículo diz: e os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos se prostraram e adoraram. Alguém diga comigo: adoração é o som da minha voz. Deixa eu dizer para você, quando a gente está reunido nesse lugar, o Espírito Santo está colhendo o som da voz de cada um. E o som da voz vai formando a nuvem, a glória. E é da nuvem de glória que as bênçãos descem. E se você não contribui para a formação da nuvem, porque o som da igreja é que vai formando aquela nuvem de glória, a qual vai descer chuvas de bênçãos sobre nós, você não está contribuindo para aquilo que Deus vai fazer, por isso você fica sem uma bênção. Deixa eu dizer para você, uma coisa que quebra as cadeias de uma pessoa é o som da própria voz dela. Não é o som do pastor sobre ela, não é o som de alguém orando por ela, é o som da voz dela dizendo: eu te adoro, eu te exalto, eis aqui o meu som, tu me deste uma voz para te adorar. Você imagina você vir ao culto e Deus não ouvir o som da sua voz? Porque você não é proposital. Deixa eu dizer para você, outra pessoa que teme o som da nossa voz é o nosso inimigo. Ele faz tudo para você ficar com a boca fechada. Por isso que tem gente que bate palma, dança, faz, mas não abre a boca. Eu duvido dessa adoração. Eu duvido dessa adoração que você não abre a boca, que você não libera o que está dentro de você, que você não expressa para Deus o som da sua voz. Sentado onde você está, estende as duas mãos assim, por favor. Alguém diz comigo: Senhor, me ajude a ser proposital, intencional e proporcional na oração, na leitura da Bíblia, fidelidade ao culto, nos dízimos e nas ofertas e na adoração coletiva. Eu abençoo você. Eu abençoo você com um novo propósito. Eu abençoo você com uma medida que vai romper no mundo espiritual. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.